Olá, gente querida! Hoje é terça-feira da terceira semana do tempo comum, mas a igreja hoje celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. O livrinho da CNBB, Igreja em Oração, traz a seguinte introdução à vida de São Francisco de Sales. Nasceu em 1567 e morreu em 1622. Foi um dos grandes mestres de espiritualidade dos últimos séculos. Escreveu a introdução à vida devota, a Filoteia, e outras obras ascéticas e místicas, nas quais propõe uma vida de santidade acessível a todas as condições sociais, fundada inteiramente no amor a Deus, síntese de toda perfeição. Fundou com Santa Joana de Chantal a Ordem da Visitação. Obrigado por sua companhia. Obrigado por todos os dias nos acompanhar aqui no YouTube, na Rádio Maria ou nas plataformas de podcasts. Vamos então ao texto do Santo Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a cena do Evangelho de hoje é muito característica desta primeira parte da atividade missionária de Jesus na Galileia. As multidões acorrem de todos os lados, a casa está sempre cheia, há muitas pessoas que o procuram, que querem tocá-lo, conversar com Jesus, receber algum favor, alguma graça, alguma cura. É um período de muita efervescência na atividade missionária de Jesus. Os seus familiares, vários, não compreenderam a ação de Jesus logo no início. No Evangelho de Lucas, Maria é tida como a discípula perfeita, aquela que se torna discípula da palavra por excelência. Ela diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Contudo, Maria e os irmãos de Jesus, que na tradição católica eles são interpretados como sendo parentes do clã de Jesus, da mesma parentela, do mesmo grupo familiar mais alargado, Maria e alguns dos parentes dos irmãos de Jesus estão do lado de fora, enquanto aqueles que vão se tornando discípulos estão do lado de dentro, escutam Jesus, participam de sua intimidade. Gradativamente, Jesus vai nos dizendo claramente o critério de pertença à comunidade é fundamental, muito mais importante do que o critério
do laço sanguíneo. Mais importante do que a parentela, o laço familiar, o laço de parentesco, o laço de sangue, e todo o sistema de honra e de prestígio que fazia parte de uma cultura clânico-tribal, ainda hoje, as sociedades de estrutura clânico-tribal são sociedades muito marcadas por um sistema de honra e de prestígio. Jesus rejeita completamente essa lógica. Maria e os discípulos parentes de Jesus são importantíssimos, mas o critério não é mais o critério de sangue, é o critério de pertença, é o critério de diaconia à palavra de Deus. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus. É interessante que nessa passagem o pai legal, José, simplesmente não é lembrado. Aqui há duas explicações. Uma explicação meramente humana. Muito provavelmente, quando Jesus iniciou o seu ministério público, José já havia morrido. Jesus então se transfere de Nazaré a Cafarnaum. Mas outra explicação está no nível mais profundo, no nível teológico. Muito provavelmente o fato de Jesus não falar do Pai tem a ver com Deus Pai. O Pai de Jesus, fundamentalmente, é Deus, é o Pai Celeste. Por isso, José absolutamente não é lembrado, não é citado nesta passagem. Vamos então resumir um pouco as ideias fundamentais do texto do Evangelho de hoje. Então, como disse, a cena é muito característica desse primeiro período da atividade missionária de Jesus na Galileia. As multidões procuram Jesus de todos os lados, desejosas de escutá-lo, de tocá-lo, de receber dele a cura, o perdão, uma palavra de esperança. Estas pessoas estão do lado de dentro e Jesus está cercado de todos os lados. Sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com ele. O contraste não poderia ser mais forte. José, o pai, não é mencionado, como disse, muito provavelmente porque já havia morrido no período do ministério público de Jesus. Na tradição católica, os irmãos de Jesus são familiares, membros do mesmo clã, da mesma parentela de Jesus. Os laços familiares são algo muito profundo na sociedade de Israel. Jesus, contudo, quer ajudar a sua família de sangue, a família biológica, a compreender que a partir de agora as relações são estabelecidas a partir do critério do discipulado, da adesão plena aos valores do reino de Deus, do cumprimento da vontade do Senhor. Os parentes de Jesus devem se convencer destes novos critérios e devem abandonar o sistema de honra, o sistema de prestígio, baseado na solidariedade familiar ou na solidariedade clânica. Seus familiares se tornam aqueles que escutam e praticam a vontade de Deus. Neste sentido, Maria é modelo exatamente porque ela é a discípula perfeita. Desde o princípio, ela disse: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim
segundo a tua palavra. Maria ouve a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus em seu coração e a medita, se deixa questionar pela palavra, questiona o Deus Palavra. Quando faz o seu discernimento, ela cede e diz sim ao projeto de Deus, permitindo que em seu seio virginal a palavra se torne vida, se torne carne. E depois ela se torna missionária, transmissora desta palavra, quando vai apressadamente à casa de Zacarias e Isabel para comunicar-lhes aquilo que a misericórdia de Deus fez em suas vidas. Peçamos ao Senhor a graça de sermos também seus irmãos, seus parentes, não pelo critério de sangue, mas pelo critério de pertença, de escuta da palavra de Deus e de discipulado missionário. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.